Gente, vou conversando com vocês. Estou muito feliz em recebê-los aqui em casa. E tá todo mundo me ouvindo bem? Espero que sim. Deixa eu aumentar mais. Aí, todo mundo me ouvindo bem? Espero que sim. Então, é um prazer recebê-los aqui em minha casa. E fico muito grata de vocês estarem me recebendo aí, de onde vocês estiverem. Estou tomando um suquinho detox maravilhoso. Depois vou deixar a receitinha pra vocês. É um suco de maçã e tem umas outras coisinhas que ajudam a queimar a gordura, tá? E também desinchar. Então vou deixar aí depois no meu story pra vocês fazerem, né? Segunda-feira, final de semana, a gente sempre dá aquela escapulidinha, né? Acaba comendo demais, então bora de suquinho. Muito bom. Isso. E aí, como é que estamos? Ótimo. Então vamos começar a falar devagarzinho, tá? Hoje nós vamos falar assim, ó. Que muita gente me pergunta, Roberta, como que eu faço pra emagrecer? É a pergunta que não quer calar, né? E aí hoje parece que tá como se fosse impossível o emagrecimento. E aí quero fazer várias lives com vocês pra gente conversar um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode ir perguntando. Ah, um monte de gente entrando. Tô feliz, hein, gente? Bom dia pra todo mundo. Estamos curtindo um som aqui até todo mundo entrar. E adoro essa música, ó. Não é essa. Essa. Adoro. Pessoal, então nós vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento, né? Parece que é um tema que tá cada dia mais difícil, que as pessoas não conseguem. E aí fiz umas anotações pra gente não perder muito foco. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, né, que as pessoas falam, como que eu faço pra emagrecer? Por que eu não emagreço, né? A primeira pergunta é por que eu ganhei esse peso? Quando eu ganhei esse peso, né? Porque é difícil a gente pensar assim em emagrecimento, porque nós tivemos um processo, né? Pra gente chegar ao peso, hoje tô 5 quilos acima, mas foi um processo pra gente adquirir esses 5 quilos, né? Então, o emagrecimento é isso, também é um processo. Então, a primeira pergunta é por que eu ganhei peso, né? Então, a gente precisa analisar esses fatores que nos levam a essa ganha de peso, né? Um dos fatores, quando alguém chega e fala pra mim, Roberta, eu preciso emagrecer 5 quilos, 10 quilos, tá, visivelmente, mas a gente precisa fazer uma avaliação para saber se realmente são 5, se é mais, se é menos. Então, a gente precisa avaliar, né, o porquê eu engordei, o porquê eu ganhei peso. Então, quando as pessoas chegam e falam pra mim, Roberto, preciso emagrecer 5 ou 10 quilos, primeiro eu vou fazer uma avaliação. E um dos métodos que eu utilizo hoje, né, quando eu recebo alguém para estar esse emagrecimento, é a balança de bioimpedância, que ela vai me dar vários dados importantíssimos para eu começar o meu trabalho. Peso, né, percentual de gordura, vai me dar um percentual muscular, gordura visceral, também ele vai me dar o fator relação cintura-quadril, a porcentagem de água e um fator que eu considero importantíssimo, idade metabólica. Porque às vezes a pessoa tem lá, vamos supor, minha idade, 37, mas tá com a idade metabólica como se fosse uma mulher de 60 ou de 58, né? Mas que tá parada, tá sedentária, o metabolismo tá tão lento que eu tenho 37, é como se fosse uma mulher de 60. Então, o que eu preciso fazer primeiramente? Melhorar o metabolismo dessa pessoa, desse aluno, né? Fazer um trabalho para esse metabolismo ficar mais acelerado. Porque nós temos é lógico que a gente tem vários fatores, né? Às vezes é alimentar, um dos primeiros fatores, né? Que se consome muito e se gasta pouco. Então, tô consumindo bastante, mas tô gastando pouca caloria. Então, às vezes, ingerir, principalmente, eu fico várias horas sem comer. Aí, quando come, você faz uma alimentação,
né, enorme, grande, come bastante coisa e ali você não presta atenção na quantidade. Tô comendo, fiquei o dia inteiro sem comer, tô comendo agora. Então acaba que você quer comer tudo de uma vez. E isso é um erro. Então a gente precisa primeiro analisar o cenário. Se eu engordei 5 quilos, eu preciso saber onde eu tô engordando esses 5 quilos, com primeiramente o quê? Em relação ao alimento diário. O que eu tô ingerindo que tá me levando a cada vez ganhar 1 quilo a mais, 2 quilos a mais. Então, isso que a gente precisa analisar. E uma dica que eu dou para vocês é anotar, fazer um diário do que vocês estão alimentando. Porque quando eu começo com uma pessoa que a gente faz avaliação, a pessoa fala para mim, mas eu não como. Não, mas eu comi pouquinho. Mas às vezes você esquece, porque você belisca, né? A alimentação principal, a refeição principal, às vezes você até lembra, mas o que você belisca durante o dia? Isso é muito importante a gente analisar. Então, o que eu oriento de dica para o meu aluno? Então, você vai fazer para mim o seguinte, durante a semana, né? Você vai anotar tudo como se fosse um diário do que você está consumindo durante o dia. Comi uma banana, comi amendoim, né? Então, você faz um diário para a gente ter um norte aí com relação a quantidade que você está alimentando, porque aí já é um princípio para a gente poder analisar, né? Então, a gente precisa olhar primeiro essa questão de alimentar, né? O que você está consumindo. Uma outra coisa, as pessoas hoje consomem muitas calorias, porém gasta-se poucas, né? Então, hoje as pessoas estão muito sedentárias, alimentam em horários errados, de forma errada, a quantidade também errada e gasta-se pouca caloria, né? Não praticam atividade física. Hoje a gente sabe que a vida tá muito corrida, vou pra lá e pra cá, e tenho horário para chegar, e tenho, né? No final a gente tá muito cansado, então tem que voltar para casa. Nós temos uma comodidade hoje muito grande, né? Que a gente utiliza o carro para lá e para cá, mas em compensação nós temos que melhorar a nossa qualidade de vida. A atividade física ela tem que ser diária, porque a gente come muito, se consome muito, então precisa se queimar da mesma forma, né? Então, se eu também me perco com relação à quantidade que estou comendo, estou comendo, né, uma quantidade muito grande, mas estou queimando pouco, é lógico que, né, o seu organismo é muito inteligente, seu metabolismo está lento, o que ele vai fazer? Deixa eu guardar isso tudo, não quero eliminar nada, né? Então, nós precisamos ter estes cuidados. E a atividade física hoje está cada dia menor, não posso fazer, não posso ir, não consigo fazer nada. E isso que a gente precisa se reorganizar. Então, posso levantar mais cedo? Então, vou levantar pelo menos meia hora mais cedo, vou fazer uma caminhada, vou correr, vou fazer uma atividade física para eu queimar aquilo que eu estou consumindo. Hoje as pessoas querem emagrecer de uma forma muito rápida, né? Então, a perspectiva de emagrecimento é muito rápido. Eu preciso emagrecer 5 quilos em um mês. Não, você precisa emagrecer, mas da mesma forma que você ganhou esse peso, né? Na mesma proporção. Não foi, acordei e tô com 5 quilos a mais hoje. Não acontece assim, é um processo. E o seu organismo também demora um tempo para acostumar com esse ganho. Então, para a gente fazer o efeito contrário, para a gente fazer o caminho de volta, a gente também precisa de um tempo. E isso a gente precisa colocar isso na cabeça. Então, as pessoas chegam para mim desesperada com 10 quilos a mais e quer perder isso tudo em um mês. Aí depois o que acontece? Tô frustrada porque não tá dando resultado. Uma das dicas que eu sempre falo para os meus clientes é persistência. Eu tenho que ter persistência naquilo que eu tô fazendo. Se eu não for persistente, porque você tá sendo persistente na comida, né? Independente de fazer atividade, a gente tá indo lá e consumindo. Então, eu preciso ser persistente na atividade física. Não adianta você entrar em um mês e querer resultado, né, de emagrecimento de 10, 15 quilos. Não, é um processo. Primeiro, meu metabolismo tá lento. Roberto, mas por que eu comecei a atividade? Eu não tava fazendo nada, comecei a atividade e não tô tendo resultado. Nós precisamos entender que a gente tem vários fatores, né? Principalmente nós mulheres, temos uma questão hormonal. Então, a gente primeiro, às vezes, está retendo muito líquido. Então, a gente tem vários processos. Então, não adianta a gente querer começar uma atividade já no primeiro mês
emagrecer os 10 quilos. Não. O certo é em torno de 2 a 3 quilos por mês. A gente fala-se 70% do processo de emagrecimento é alimentar e 30% é atividade física, mas um tem que andar junto com o outro, né? Eu não posso, se eu vou fazer só a parte de alimentação, vai ter um resultado? Com certeza vai ter um resultado. Se eu fizer só atividade física também, com certeza, mas vamos unir os dois. Eu preciso alimentar bem e preciso fazer uma prática de atividade física todos os dias. Isso é importantíssimo, né? Melhorar os nossos hábitos. Se a gente não começar a melhorar os nossos hábitos, a gente vai ficar no mesmo ponto. E hoje a pessoa fala pra mim, mas eu não tenho tempo. Você precisa ter tempo. Você precisa ter tempo. Então, é importantíssimo a gente conseguir conciliar atividade física e uma alimentação balanceada, porque senão o processo de emagrecimento vai ser mesmo um processo que fica só em sonho, porque parece que tá só no papel, né? Nunca se realiza. Mas por quê? Não se tem persistência. Então, um dos fatores que eu falo quando eu vou começar com algum cliente é persistência. É um processo longo. Por isso que eu uso o método da balança. Precisa se fazer uma avaliação. Então, quando você for algum profissional que com o objetivo de emagrecimento, a primeira coisa que esse profissional tem que lhe proporcionar... Ai, gente, beijo pra todo mundo. Oi, Carlito, saudade. Qualquer dia nós vamos fazer uma live, hein, pra gente dançar e gastar muitas calorias. Mas voltando, então, quando você procurar um profissional, ele tem que te mostrar como que tá seu organismo, como que está o seu metabolismo, né? Se o metabolismo está lento, a gente precisa primeiro melhorar o metabolismo daquela pessoa. Porque o metabolismo acelerado, porque qual que é o certo, Roberto? Se eu tenho 37, eu tenho que ter uma idade metabólica de uma mulher de 27. Ou seja, qualquer coisinha que eu esteja fazendo, já vou ter resultado, né? Então hoje as pessoas falam pra mim, a Roberta nasceu com esse corpo. Graças a Deus, nasci. Mas eu tenho persistência em atividade física e melhoro a minha alimentação. Busco alimentação saudável. Mas você não desliza? Deslizo. Mas na segunda-feira eu coloco o pé no freio, né? Por exemplo, tô tomando meu suquinho detox. Depois eu vou deixar aí no meu story pra vocês, né? É um suco, um dos ingredientes é maçã, que eu adoro. E é um suco que ele desincha e ele ajuda no processo de emagrecimento, né? E é uma delícia. Então, na segunda-feira, né, já que ontem acaba que eu deslizei mesmo, eu preciso melhorar essa alimentação durante a semana, né? Porque a gente sabe que o final de semana é um pouquinho mais difícil. Então, como eu faço para emagrecer? Primeira coisa, vamos anotar. Então, dica 1, anota aí, faça um diário, né? Pelo menos por uns 3 dias, do que você está alimentando. Como está a sua alimentação, né? Porque não adianta, se eu falar pra vocês, abacate tem gordura boa, o azeite de oliva tem gordura boa, as nozes tem gordura boa, mas se eu comer tudo de uma vez, tudo junto, então quer dizer, também estou errado. Eu tenho que escolher um desses alimentos para incrementar numa salada, por exemplo. Se eu vou comer uma salada e coloco lá vários tipos de coisa, como azeite, eu coloco abacate, coloco a menos, quer dizer que eu também estou consumindo uma quantidade muito grande. Então isso eu preciso prestar atenção. É uma alimentação balanceada, né? Essa parte de alimentação, lógico, é nutricionista, e numa próxima oportunidade nós vamos estar chamando uma profissional da área para nos auxiliar. Mas muitas das pessoas me questionam o seguinte: Roberto, comecei a fazer atividade física, tô melhorando a minha alimentação tá boa, mas eu estacionei. Parece que não vai, né? Não dá continuidade. E o que eu gostaria de falar pra vocês é que tem um nome, que a gente sempre fala, nossa, estacionei. A gente cria-se vários nomes pra isso. Mas esse efeito é efeito platô, né? Que é o quê? Parece que não vai. Tô cuidando da alimentação, também tô fazendo atividade física, mas estacionei. Não vou pra frente nem volto. Parece que tô no mesmo peso. Subo na balança, tá a mesma coisa. O seu organismo, o que ele faz? Ele tenta voltar para aquela quantidade de peso que você tinha. Então, se eu estou 5 quilos a mais, ele sempre vai tentar voltar, tá? Vai tentar ter aqueles 5 quilos a mais. Ele não quer que você
passe por um processo de emagrecimento, ele sempre vai querer voltar. Então, por isso que tem essa sensação de estacionar, que chama efeito platô, né? Que é aquela sensação, não consigo emagrecer mais, parece que estacionei. O nome é efeito platô. E como que a gente sai disso, né? Como que a gente faz para vencer isso, essa barreira? Primeiramente, termos persistência. Porque hora ou outra você quebra esse efeito e você volta ao processo de emagrecimento. Uma outra dica é, se estacionei, não estou conseguindo um resultado favorável, né? Que estou no efeito platô, não estou conseguindo um resultado favorável, o que eu posso fazer? Muda a atividade, porque às vezes a atividade que você está fazendo, né, não está correspondendo a todo o esforço que nós estamos realizando. Então a gente precisa analisar, né? Precisa analisar. Outros fatores, às vezes a pessoa está passando por um processo de depressão, entre outros fatores, e está consumindo algum tipo de remédio que está impedindo com que essa pessoa também tenha esse gasto calórico. A gente precisa analisar isso, são vários fatores. Mas, Roberta, não consigo emagrecer. Tô no efeito, né, que eu já disse pra vocês, efeito platô, tá? É aquilo que a gente fala, parece que estacionei, não emagreço, não vou pra frente, não volto pra trás, estou ali. Efeito platô. Então, primeira dica pra gente sair do efeito platô é persistência, porque hora ou outra o seu organismo volta a queimar. Porque você tem que ser mais forte que esse seu metabolismo. É mostrar pra ele, não, eu preciso perder, eu não quero ficar aqui. E acaba que você consegue ter esse resultado, hora ou outra. Então a gente precisa quebrar esse efeito, né? E é com atividade física, alimentação balanceada e não desistir. Porque se eu vou desistir, então o que acontece? O metabolismo volta para onde ele quer. Quer ficar ali quietinho, sem fazer nada. Então a gente precisa quebrar esse efeito, né? E primeira coisa, persistência. Segunda coisa que a gente precisa analisar, se a atividade está sendo o suficiente para a gente ter conseguir quebrar esse efeito platô, né? E voltar para aquele processo que é o processo de emagrecimento. Então, a gente precisa analisar. Terceiro fator, pode ser medicamento. Tá utilizando algum medicamento que não tá te deixando ir para frente, a gente precisa, às vezes, se for este o caso, né, conversar com o médico e falar que tá passando por um processo de emagrecimento e que a gente precisa, às vezes, trocar a medicação, né? Então, tem isso. Às vezes a pessoa tem hiperoidismo, né? E também tem esse fator, então a gente, às vezes, a gente precisa, né, conferir com relação ao medicamento que está utilizando, que às vezes está impedindo. Menopausa, né? As mulheres às vezes estão entrando no período de menopausa, então também acontece da gente começar a estacionar, né? A falta de atividade física, né, que eu já falei, ou o intestino também tá preguiçoso. Então a gente precisa saber quais fatores, fazer essa análise pra gente saber o porquê que não tá emagrecendo. E um dos fatores é má alimentação, né? Então a gente acaba voltando no mesmo ponto. Então, como que eu faço pra mudar isso? Primeira coisa, gente, calma. Tem que ter calma, tá? Não é um fator que acontece com uma ou outra pessoa, a gente lida com isso diariamente, né? Com a pessoa, ela começa a emagrecer no primeiro mês, no segundo, terceiro, estacionou. E aí os meus clientes falam, Roberta, estacionei, porque com os meus clientes, geralmente, a gente faz uma avaliação semanal, né? Então, fica fácil para eu criar atividades diferenciadas para esse aluno meu ter um resultado constante. Porém, a gente sabe que tem aqueles que estão, às vezes, fazendo em casa, né? E a gente sabe do momento atual, então vai começar a perceber. Subo na balança, não tem um resultado, mas continua a prática de atividade. E aí, o que eu faço? O que eu posso estar fazendo? Persista, né? A primeira coisa é persistir. O que eu sempre pergunto para minhas alunas, tá tendo resultado? Mas parece que eu tô desanimando. Mas peraí, até que ponto você realmente quer esse resultado? Que é a primeira pergunta, porque tudo aquilo que eu quero eu preciso persistir. Não adianta esse processo de emagrecimento a gente conseguir isso em apenas 3 meses, se eu vou levar às vezes 6, porque não é, se você me falar, Roberto, mas eu quero emagrecer, sei lá, 7 quilos em um mês, eu sei o caminho. Eu sei fazer você emagrecer 7 quilos em um mês, mas depois seu metabolismo precisa acostumar com esses 7 quilos, né?
E aí, às vezes, quando a gente faz uma dieta muito rigorosa, que elimina a dieta da lua, do ovo, ou inúmeros nomes que a gente tem, o seu organismo não está acostumado para isso. Então, faço um mês, perco 7. Mas aí, no próximo mês, o que acontece? Aumento 14. Por quê? Porque seu organismo quer guardar tudo. E não existe um milagre, um remédio que eu possa entregar para vocês e que isso possa resolver todos os problemas. Que bom seria, né? Porque ajudaria muita gente. Mas a minha ajuda maior, o que eu quero trazer para vocês? Uma mudança de vida, né? É mudar a minha rotina. Porque cuidar da alimentação não é um dia, 2, é pra vida. Se eu escapulir hoje, amanhã eu preciso ter persistência, melhorar a alimentação, preciso comer mais, comer melhor. Uma outra pergunta, eu tenho 47, metabolismo lento demais. Então, a gente precisa fazer avaliação física para saber como que tá seu metabolismo. Porque às vezes você tá 47, tá super nova, mas e a sua idade metabólica? Às vezes tá, sei lá, 15 anos a mais, como se fosse uma mulher de 15 anos a mais. E isso, Alexandra, para poder emagrecer, pra gente poder ter um gasto calórico, num metabolismo que tá praticamente, né, você tá fazendo atividade, tá me relatando isso, mas eu tenho que saber qual que é a sua idade metabólica e saber melhorar isso pra você. De forma, você tem 47, você tem que ter uma idade metabólica como se fosse uma mulher de 37. Qualquer esforço que você venha fazer, você tem o quê? Um grande gasto, né, calórico. Isso é importantíssimo. Preciso melhorar, ponto primordial. Metabolismo, gente. O metabolismo tem que ser acelerado. Se o metabolismo estiver lento, eu vou ter aí complicações mesmo, né? Vai ser um processo mais doloroso no emagrecimento. Eu vou ter resultados muito lentos, né? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é como está esse metabolismo. Então, qual que é a primeira sugestão, gente? É atividade física, tá? Ah, mas não tô podendo ir pra academia. Então, você não tem mais desculpa. Gostaria de falar, tanto aqui no meu Instagram, quanto no Facebook, tem lá a agenda da semana, tá? Com lives maravilhosas para auxiliar vocês. E atividade, é só ligar aí no horário certinho que eu vou estar fazendo essa atividade para ajudar da melhor forma possível. O que eu quero? Eu não quero isso só pra mim. Eu quero pra todo mundo que queira, mas tem que querer. Não basta só entrar e ficar me olhando, não. Tem que arrastar o sofá e tem que agir. A gente tem que agir no momento atual com aquilo que a gente tem, né? Então, se o mundo hoje virou virtual, de certa forma que a gente tem que estar com o aparelho na mão, então por que não utilizar isso e também gastar a caloria dentro de casa, né? E eu acredito em atividades que sejam atividades rápidas, então nossas aulas vão ser um curto prazo de 15, 20 minutos, 30 minutos. Se você não puder tirar 30 minutos para poder fazer atividade física, aí realmente eu tenho que ser muito sincera, você não quer emagrecer. Não quer passar por esse processo de emagrecimento. Roberto, coloca uma calça, não entra. Pois é, mas o que você está fazendo para mudar essa rotina sua, né? Porque atividade física, alimentação, é todos os dias. É uma mudança na nossa rotina. Ou eu acordo mais cedo, ou eu vou acordar mais, né? Eu vou dormir um pouquinho mais tarde, mas eu preciso fazer atividade física. Então é isso, gente. É mudar a mesma rotina, né? E ter persistência. Então não temos mesmo uma varinha de condão que eu possa plim, e acontecer. Primeira coisa, vou repetir novamente, mudança nos hábitos alimentares. Roberta, como que eu vou fazer isso? Não, eu como pouquinho. Vamos fazer uma agenda. Faz uma agenda e me manda, tá? Pode me mandar, Roberto, essa minha agenda que eu comi em 3 dias. E aí vou analisar e vou te falar o que tem, aonde estão os pontos errados. Porque às vezes a gente não tem muita consciência, né? Acha que tá comendo certo. Ah, eu não tomo café da manhã, já almoço. Você ficou muitas horas sem alimentar, né? Então, quando uma pessoa tem um metabolismo acelerado como o meu, eu preciso comer de 3 em 3 horas. Porque se eu não me alimento de 3 em 3 horas, eu sinto muito, assim, eu chego a tremer. Porque meu metabolismo tá acelerado, né? A atividade física, gente, é todos os dias, tá? A gente sempre orienta acima de 15 minutos, porque aí eu começo a ter um gasto calórico. E tenho um segredinho pra vocês, né? Que é, tudo aquilo que eu vou comer, eu preciso queimar. Pronto. Comeu, queimou. Comeu, queimou. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu como todo dia, eu preciso queimar todo dia. E aí eu consigo equilibrar a situação, né? Então, é isso
que eu gostaria de passar para vocês. Vou falar mais uma vez que hoje estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo, na minha casa, e agradecer muito a oportunidade de estar aí onde vocês estão nesse momento, seja em casa, seja no trabalho, né? E a gente tirar esse momento assim pra gente estar conversando, isso é importantíssimo. Oi pra todo mundo, tô muito feliz aí quem tá entrando. Geralmente domingo, falei bem quem entrou agora. Domingo a gente sempre dá aquela escapulida, né, na alimentação. Então hoje já coloquei o pé no freio, tô tomando meu suquinho detox, tá? Que um dos ingredientes é maçã. Vou deixar depois no story pra vocês fazerem esse suco, que ele tem por objetivo queima de calorias e também ele desincha, né? Então, tá uma delícia, meu suco detox, maravilhoso. E eu fico muito feliz, né, de todas as pessoas que nos comunica, que fala que tá gostando de tudo que a gente tá fazendo. O processo é esse mesmo, é lento. Oi, gente. Muita gente me dando oi, pessoal dos Estados Unidos, obrigada pela presença. Eu passei um ano fora. E lá, entre as coisas que eu fiz vários cursos diferentes e um deles foi emagrecimento, né? Me especializei em emagrecimento. Então, nós estamos com uma carga assim, muito boa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não é impossível, é possível, porque hoje está colocando no mercado que é impossível emagrecer. Não, é ao contrário, é muito possível emagrecer de forma rápida, não rápida, mas de uma forma saudável, né? Vamos dar tempo ao nosso corpo pra gente conseguir emagrecer. Da mesma forma que a gente ganha uns quilinhos, a gente precisa dar tempo ao nosso corpo pra também o corpo acostumar com essa perca, né? Na questão de peso. Então a gente precisa deixar o nosso corpo acostumar com isso. Assim como ele acostuma com a quantidade de peso, 5 quilos a mais, ele precisa acostumar com menos 5 quilos, né? Então, isso é um processo. Então, vamos entender assim. Primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês nessa segunda-feira, né? Dia 20 de julho, um mês maravilhoso, que é o meu mês, né? A gente fica mais velho, mais feliz. Começa assim um novo ciclo na nossa vida. Mas uma das perguntas que eu quero fazer, você quer mesmo emagrecer? Você gostaria mesmo de emagrecer? Quantos quilos? Depois me manda aí, se você realmente gostaria de emagrecer. E o que você está fazendo para isso acontecer, né? Todos os dias, gente, é um processo, como eu disse. Todos os dias a gente precisa fazer um pouquinho, né? Então, o que está sendo feito pra gente conseguir emagrecer? Então, eu gostaria de convidar aqueles que realmente querem emagrecer pra gente começar um processo. Essa semana tem agenda, a semana toda, tá? Com lives maravilhosas e também tem atividade todo dia pra gente fazer, pra gente conseguir emagrecer, tá? A academia tá fechada, então vamos fazer em casa. É a solução dos nossos problemas, né? Porque às vezes o pessoal, não fui na academia hoje porque eu cheguei atrasada, porque eu saí mais tarde do trabalho, porque eu não consegui, mas não tem desculpa, pode fazer no conforto da sua casa, é só me seguir aí, olhar a agenda, conferir certinho que tem a agenda pra semana inteira pra gente conseguir, né, conquistar mesmo o peso ideal e já começar. Pra gente ter um resultado, a gente precisa de um início. E que tal começar hoje, né? Com hábitos saudáveis, alimentação, né, balanceada. E a gente também ter hábitos, né, vamos fazer uma caminhada, vamos começar a fazer uma caminhada, vamos fazer atividade física todos os dias. Quando a gente faz atividade física todos os dias, a gente tá conseguindo gastar aquilo que a gente tá comendo. É simples, não é um processo que é difícil na minha cabeça, né? Mas também é um processo doloroso. Eu queria comer tudo que me aparece na minha frente, mas eu escolho uma e aí lembro, não preciso comer pamonha todos os dias. Posso comer uma hoje. Quanto tempo eu vou ficar sem comer essa pamonha novamente? É isso. Então é um processo, né? Então a gente precisa fazer atividade física porque às vezes a gente tá compensando muito na comida. Oi, Vilim! Não. Tô feliz demais. Então a gente às vezes precisa compensar, né? Então tira alguns alimentos que eu gosto demais, mas eu preciso realmente melhorar a minha alimentação e praticar atividade física.
Simples assim, alimentação saudável, atividade física, né? Então, não tem milagre, não existe milagre, né? O milagre é diário, né? Com aquilo que no final do dia eu falo, não, alimentei bem e fiz atividade física. Então, esse é um milagre, né? De você mesmo, o único inimigo que você tem é você mesmo. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Enquanto isso, vou tomar meu suquinho aqui, tá? Depois vou deixar a receita pra vocês. E gostaria de agradecer novamente a presença de todo mundo. Essa live vai ficar aí nas minhas redes sociais. Se você quiser voltar, conferir, se tiver alguma dúvida, tá? É só me mandar mensagem. A gente pode ver com relação ao seu metabolismo, como que tá, e a gente tentar ajudar da melhor forma possível. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar na sua casa, tá? E agradecer a oportunidade também de receber vocês aqui em casa para esse papo, né? Que eu disse para vocês que era um papo super de boa, super tranquilo. E foi. Fico muito feliz aí quem fez as perguntas, espero ter esclarecido. E aguardo vocês amanhã. Amanhã nós temos live novamente às 18h30, certo? Vai ser aula pra gente queimar, gastar caloria, certo? Aguardo vocês amanhã. Beijo pra todo mundo. Tô muito feliz realmente, tá? E espero vocês amanhã, certo? Beijão. Até, hein? Tchau.